Mais Forte Podcast começando, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma alegria estar aqui falando de Deus, falando de fé, falando de transformação e de tudo aquilo que pode nos aproximar ainda mais de Deus, nos fortalecer na caminhada, nos edificar. São tantas pessoas lindas que o Senhor coloca em nosso caminho para testemunhar da sua graça, do seu poder e como é bom aprender com cada uma delas. Antes de nós conversarmos, eu quero pedir para você que está nos ouvindo, primeiramente que você abra o seu coração, que você seja quebrantado nesse dia, que você esteja ouvindo com a sensibilidade espiritual para compreender o que o Espírito Santo quer falar com você. E depois de compreender, que você guarde no íntimo do seu coração e faça que isso se transforme e frutifique através das suas ações. Amém? Combinado? E agora eu quero pedir para você também se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar ali o seu pedido de oração, a sua sugestão, porque muitos convidados que passaram por aqui foram vocês que indicaram e é com muita alegria e com muita gratidão que eu leio cada comentário. E hoje eu tenho aqui no Mais Forte Podcast uma mulher maravilhosa. Eu quero apresentar a vocês uma história poderosa de transformação e fé. Cris Linares, ela é uma ex-psicóloga ateia que encontrou a verdadeira sanidade através do amor louco de Cristo. Ela se tornou uma voz internacional na área de fé e saúde mental feminina. Esposa, mãe, apaixonada por Jesus, Cris é terapeuta internacional, autora best-seller e pastora de mulheres. Com mais de 23 anos de experiência, estudou terapia cognitiva em Harvard e estudos da mulher na UCLA. Ela foi reconhecida pela revista Glamour como uma das 50 heroínas dos Estados Unidos. Olha que poder! E já palestrou em 2 TED Talks. Sua vida, ela é uma prova viva de que a fé pode alcançar lugares onde a ciência não consegue chegar. Então prepare-se que nós vamos conhecer a fundo essa história linda de transformação dessa mulher extraordinária que nos inspira tanto. Cris, bem-vinda! Ai, gente, eu vou desmarcar a terapia. Para! Foi minha mãe que escreveu isso. Obrigada, obrigada. Que bênção estar aqui, que presença de Deus. Amém. Você carrega o coração de Cristo. Eu enviei essa mensagem para você no WhatsApp. Amém. E não foi só papo não, você carrega o coração de Cristo. Amém. E no mundo de hoje, com tanto barulho no mundo, tantas pessoas falando de Jesus, quando eu entrei aqui eu falei, ai Deus, que gostoso. Está na presença dos seus verdadeiros seguidores. Amém. É muito Obrigada. bom. Eu me sinto grata de ouvir isso de você, falar que você me inspira também. Quando a gente se falou pela primeira vez, através da ligação de uma amiga, e eu vi o seu rostinho ali, eu falei, como é bom também ver alguém que brilha Jesus e que tem alegria de viver, que nos passa coisas tão boas também, e a verdade, porque o Espírito Santo, como você disse, a partir do momento que a gente passa a viver com Ele, Ele testifica aqueles que são de verdade e os que não são. E no mundo onde há tanta futilidade, tanta falsidade, até no meio cristão, a gente encontrar pessoas que vivem e que são de verdade, é um presente de Deus. Obrigada, obrigada mesmo. E a tua história é inspiradora. Eu recebi o seu livro, eu li o seu livro e eu falei, uau, quanta experiência e ensinamento a gente pode aprender por alguém que não desistiu, por alguém que foi atrás dos teus sonhos. E depois disso, hoje você testemunhar Jesus em tua vida, a tua vida de fé, né, sendo fortalecida. Eu quero que você conte um pouco para as pessoas que estão aqui. Você que também veio da TV, você que foi conhecida no Brasil e também em outras partes do mundo. Como começou a tua história de fé lá atrás, Cris? Eu cresci num lar que não era cristão, mas a gente ia na igreja de vez em quando. E aí eu escolhi a faculdade de psicologia, e na faculdade de psicologia, inclusive até hoje,
Você aprende sobre Freud, sobre Jung, sobre Carl Rogers, mas você não aprende sobre o maior terapeuta da vida, que é Jesus. Então, assim, naquele momento, quando eu entrei na faculdade, a minha mente começou a ser transformada. E foi quando eu comecei a questionar a existência de Deus. Eu cresci acreditando e comecei a questionar a existência de Deus. E aí eu comecei a ler Nietzsche e Freud, quando ele teve a crise, e aí eu comecei a falar, Deus não existe. Olha o mundo como ele está. Como muitas pessoas podem estar nos ouvindo agora, e entrou nesse podcast, você está assim no meio da noite, 4 da manhã, e você está se questionando, como é que pode eu estar passando por essa situação tão difícil na minha vida, se Deus existe? Como é que pode eu ligar a televisão e ver tanta desgraça, e se Deus existe? Então eu estava nesse questionamento, que é um questionamento que muitos de nós perguntamos, né? Onde está esse Deus do amor, esse Deus do milagre, quando eu vejo tanto sofrimento ao meu redor? Então não é que eu me rebelei, eu comecei a realmente questionar. Como é que pode essa criança estar com câncer? Como é que pode eu estar querendo, eu sofrendo, meu coração sendo machucado e eu tendo um coração querendo amar, encontrar alguém? E aí eu passei por um tempo ateia, até que uma das minhas melhores amigas casou. E a gente era um grupo de, acho que 8 amigas, e a maioria começou a casar. E eu era a única que ainda estava encalhada. Ô Cris, fazendo um parênteses, você estudava tantos livros, né? E a Bíblia mesmo, você não tinha... A Bíblia eu tinha aberta no Salmo 91. Ah lá. Era decoração. Porque... Você entrava no meu quarto, eu deixava lá e só. Porque quando você começa a ler, todos esses questionamentos vão caindo por terra, um atrás do outro, né? Todos, mas eu nem encostava na Bíblia. A Bíblia tá explicado. Era decoração. E aí uma das minhas melhores amigas casou, e naquela época, nós estamos falando de 21 anos atrás, eu estava pronta para casar, mas eu não contava para ninguém, eu tinha vergonha. Porque eu era uma pessoa também muito dominada pelo pensamento do movimento feminista na época. Fui para UCLA, que é super feminista. Então, para mim, falar que eu precisava de alguém era um ato de fraqueza. Sim. Como é que eu posso? Eu sei. Eu faço acontecer, eu não preciso de um homem. Então, eu tinha vergonha dentro de mim. Quando eu vi minha amiga casar, eu comecei a chorar. Entendeu? Eu falei, Deus, a minha melhor amiga casou. O que eu vou fazer agora? E eu não acreditava em Deus ainda, estava naquela coisa. Aí foi, que eu até conto no livro, foi uma oração que mudou a história da minha vida. Antes de dormir, eu tinha chegado do casamento e eu estava naquela fase que eu era meio curva de rio, só atraía tranqueira, só tem coração machucado. E aí eu falei, Deus, se você existe, se você é real, me mostra hoje à noite onde está o amor da minha vida. E eu vou atrás. Aí eu dormi e eu tive um sonho que eu estava andando na praia. E tinha um homem que eu não conseguia ver e eu sentia uma presença assim muito boa, muito amorosa. E ele falava assim, o amor da sua vida está em Los Angeles. Larga tudo no Brasil e vai para Los Angeles. Você vai encontrar ele lá. Que oração poderosa é essa? Acordei de manhã. Foi muito forte. Ora pra mim. Eu nunca tinha vivido. Ora pra mim, Cris. Aí eu liguei pra minha amiga de infância, que até hoje mora em Los Angeles, contei o meu sonho. Ela falou, amiga, eu sou uma mulher solteira em Los Angeles. Você não teve um sonho, você teve um pesadelo. Você não vai encontrar homem bom aqui, pelo amor de Deus, você tá doida. Eu falei, amiga, você não tá entendendo. Eu acho que Deus existe. E ele me falou que meu marido está em Los Angeles. Na época eu estava fazendo a comédia Divas no Divã no Brasil. Já estava 5 anos em cartaz, estava uns 2 anos no Ruth Escobar. E foi um momento muito doido, foi o dia do meu aniversário. E tem gente que tem isso gravado. Eu falei, gente, vai ser a última vez que vocês vão me ver aqui solteira. Podem tirar foto. O meu aniversário do ano que vem, eu vou estar casada. Porque eu tive um sonho. Desafiei a existência de Deus e tem gente que tem isso gravado, eu tenho que achar esse vídeo. Gente! E aí ele fala que eu vou encontrar o amor da minha vida. E aí eu fui para Los Angeles. Para não falar que eu estava desesperada, porque eu era da época do movimento feminista, eu entrei na UCLA para fazer o estudo da mulher.
Você falava, vou falar que eu tô indo pra isso. Claro, chiquérrimo. As pessoas me perguntavam, o que você está fazendo aqui? Ah, eu sou psicóloga, eu estou aqui estudando o universo feminino. Eu não falava. Mas eu li que num lugar você falou e o pretendente apareceu. Não, esse aí eu nem vou falar, só Jesus. Cuidado quando você ora, que às vezes a gente acha que orou para um anjo, mas o anjo foi Lúcifer, não foi Deus. E aí eu estava nessa festa, depois de 3 meses que eu estava em Los Angeles. Eu estava em uma festa e vi uma senhora falar comigo. Você está numa festa, gente, solteira, com quase 30 anos, a última pessoa que você quer falar com uma senhora, né? E eu sentada vi essa senhora. Por isso, assim, quando Deus envia anjos do destino, aqui nos Estados Unidos a gente fala assim, Deus, traga para mim destiny helpers, né? Traga ajudantes do destino na minha vida. E quando você lê a Bíblia é cheia de histórias de ajudantes do destino. Né, que ajudam a gente a encontrar o caminho que Deus tem. E aquela mulher chamada Maggie veio para mim na festa e ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Você é atriz? Você é escritora? E eu estava cansada de um pouco daquela coisa do Brasil, né? Eu estava cansada de trabalhar bastante. E aí quando eu mudei para LA, era muito quem você conhece, qual o seu nome, você é famoso, você não é. E aí eu olhei para ela e fiz assim, eu não sou ninguém. I am crazy. Falei, eu sou doida. E contei para ela porque eu estava lá. Foi a primeira pessoa que eu fui verdadeira, que eu fui vulnerável. E eu, como terapeuta de mulheres há 23 anos, eu falo, não tem como Deus realmente entrar na sua vida se você não se prostra no chão e seja completamente verdadeira e completamente vulnerável. Não adianta, Deus não vai mexer em máscaras. Ele não vai... E aí eu virei para ela e falei, o meu sonho, e ela olhou para mim, eu falei, I'm crazy, right? I'm louca. Ela fez assim, no, you are not louca. Ela falou em português, you are not louca. Eu sei quem é o seu marido. E o nome dele é Bill. E ele é de Fargo, North Dakota. Eu vou ligar pro seu marido agora. Assim. Ela pega o telefone. Você acha que eu acreditei? Não. Mas eu falei, bom, não vou deixar a mulher aqui sozinha. Aí ela falou assim, fala alguma coisa, ele não atendeu. Aí eu falei, peguei o telefone e falei, meu nome é Cris. Eu sou do Brasil. E eu acho que eu vou ser a sua esposa. Você tem que vir me conhecer. Desligou. Você falou inglês. My name is Chris. I'm from Brazil and I think I'm gonna be your wife. Falei assim. Aí... Passou um mês, ele veio para Los Angeles, a gente se conheceu, tem tudo no livro. 6 meses depois a gente casou e nós estamos juntos há 21 anos. Temos 2 filhos juntos. E aí começou a minha história. Eu comecei a acreditar em Deus, mas eu não acreditava em Jesus. Eu tinha um problema seríssimo com Jesus. É sério? É. A minha conversão... Como assim? Porque quando eu tinha 18 anos, eu fui estudante nos Estados Unidos, em West Virginia. E eu fiquei numa família muito querida americana católica. E eu tô falando isso, gente, não é para colocar preconceito mas é a minha história. Porque tem gente que se incomoda quando eu conto essa parte da minha história. Mas aconteceu comigo, eu não posso negar, não vou negar o meu testemunho. E eu amava o padre da igreja. Que eu cresci num lar católico e ele era muito bacana. E ele tinha um outro estrangeiro da Suécia que se tornou um dos meus melhores amigos. E a gente ia todo domingo na igreja, ele às vezes vinha almoçar na minha casa. E aí esse meu amigo um dia me liga chorando, na época não existia celular, nada, vou fazer 49 anos. E ele fala que ele estava sendo abusado. E na época, ninguém falava de abuso. E, gente, abuso pode acontecer em qualquer lugar, na igreja católica, na igreja protestante, na igreja, né, fora da igreja. E ele me contou, e o padre, óbvio, descobriu. E eu lembro até hoje, ele sentou comigo e esse meu amigo falou assim, se vocês contarem para alguém, eu vou falar que eu encontrei droga na sua bolsa e vocês nunca mais pisam nos Estados Unidos, porque eles vão acreditar em vocês ou em mim. Ele ainda ameaçou. Ameaçou. Lembra, eu tinha 17, eu fiz 18 lá, eu não conhecia, meus pais fora, não existia celular, eu falava com meu pai, com a minha mãe. Não contei para os meus pais, a gente não tinha consciência, a gente teve medo, eu fiquei quieta. E quando a gente confunde, pode ser a igreja que você for,
Não, a gente estava falando isso antes de entrar aqui, né, Cá? Não confunda Jesus com as falhas humanas. Não coloque ninguém na posição de Jesus. Por isso que Deus, ele é muito forte quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lembro que eu me incomodei muito quando Deus falava, me louva, eu sou um Deus ciumento. Eu lembro que eu fiz assim, Deus, você precisa de terapia. Como é que você é tão ciumento? Como é que você fala que eu tenho que louvar você o tempo inteiro? Aquilo começou a me incomodar. E aí um dia eu pedi revelação para o Espírito Santo, porque não adianta informação quando você lê a Bíblia. É só a revelação que revoluciona, que renova a mente, que revoluciona o espírito. E eu falei, Espírito Santo, isso está me incomodando, porque Deus quer que eu louvo Ele o tempo inteiro, porque Deus fala que eu tenho que adorar Ele o tempo inteiro. E aí o Espírito Santo me revelou, ele falou assim, Cristiane, você estuda terapia, você estuda psicologia há muitos anos, e você sabe que o ser humano se torna aquilo que ele adora. Se você adora o álcool, você pode se tornar um alcoólatra. Se você adora o seu trabalho mais do que a sua saúde e a sua família, você pode se tornar uma workaholic. Se você adora roupas, compras, você pode se tornar uma shopaholic, ser escrava. Agora, se você me adora, você vai cada vez mais se tornar a imagem e semelhança daquele que te criou. Uau! Então, na época, eu lembro que eu cheguei em casa e contei para minha mãe o que aconteceu do padre. Ela não se conformou, porque se não me contou antes, a gente teria te tirado. E aí, como eu cresci num lar católico, eu tinha a estátua de Jesus, de Maria, aquelas coisas no meu quarto. Aí eu lembro que eu peguei as estátuas, joguei no chão, espatifei para fazer isso com uma mãe católica. A minha mãe olhou para mim e eu falei assim, mãe, nunca mais na minha vida você cita o nome de Jesus. Eu tenho vontade até de chorar que eu falei isso. Porque se ele é o salvador do mundo, eu tenho uma palavra para você. Ele está fazendo um péssimo trabalho. E aí foram 10 anos. Não, mais foi com 30 e... Vai fazer 15 anos a minha conversão. Então foram mais de 10 anos, 15 e tantos anos, que se você falasse Jesus te ama, eu fugia de você igual o diabo foge da cruz. Eu não suportava ouvir a palavra de Jesus. Eu tinha uma birra. Só que eu comecei a intelectualizar minhas dores, que esse é o problema em qualquer lugar. Terapeuta que não cura, que não é curado, não sabe curar. Pastor que não se cura, não vai curar. Não vai ajudar. Então, eu era uma pessoa muito magoada com religião. Que doido, né? Que eu sou pastora hoje. Nenhuma religião você chegou a buscar? Não. Espiritismo, candomblé, sei lá. Amiga, já estou chamando de amiga. Eu fui parar na Scientologia, porque o Tom Cruise estava solteiro. Eu fui para Los Angeles e eu cheguei na Scientologia, que é eu fui para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é religião que você imagina, eu frequentei. Porque na época, para mim, ele fazia parte da história. Ponto. E aí... eu casei com o meu gringo. Ele tinha alguma fé? Ele cresceu católico, mas não frequentava igreja, nada. E ele tinha 2 filhas, que são os amores, são minhas amigas até hoje, nunca tivemos nenhum problema, me chamam de mãe. E aí eu casei com ele, tive a minha filha Luísa, e o meu pai, amor da minha vida, morreu. Quando a minha filha tinha 6 meses, em 2006. E aí? E meu pai, assim, meu herói. Eu caí. Aí eu mudei do Brasil, São Paulo, para Fargo, North Dakota, uma das cidades mais frias do mundo. Você questionou a Deus no momento que seu pai faleceu? Muito. Eu falei, Deus, eu tenho um tio... Sabe aquele tio crica, que reclama de tudo, aquele que ninguém quer sentar nas festas, sabe? Chegava aquele tio, eu não vou nem falar, minha família que está ouvindo deve saber. Eu chorava, eu falava assim, Deus, aquele tio é tão chato, por que você não levou ele primeiro? Meu pai, o mais alegre, o mais divertido da família, eu questionava, mas eu não acreditava em Jesus, eu tinha essa coisa... E eu entrei numa depressão profunda. Fargo fica 6 meses no frio, com temperatura de 30, 40 abaixo de zero.
Então, o meu sonho de encontrar o amor da minha vida se tornou num pesadelo. Uhum. Eu e meu marido, a gente não se entendia, a cultura era muito diferente. Uhum. Eu tive depressão pós-parto, engordei 60 quilos, parei de trabalhar completamente e comecei a desenvolver síndrome do pânico. Tanto para dirigir, eu parei de dirigir, e eu comecei a ter síndrome, ansiedade crônica para falar inglês. Então, na hora que eu sentava numa mesa de jantar, Você não falava, né? eu falo isso Então. brincando, mas é verdade, eu fiz a dieta da Caesar Salad, porque a única coisa que eu falava com poder e autoridade era: o que você quer jantar? O que você quer para comer? Eu falava Caesar Salad. With chicken. E eu lembro, e eu falava inglês. Teve uma mulher que leu o livro Amor no Divã, e ela falou assim para mim: mas você foi para Harvard, você mentiu? Eu falei: amor, você nunca morou em outro país. Porque só quem mora em outro país sabe, às vezes a vergonha que a gente tem de pegar um telefone e falar inglês, ou se você está na Alemanha. Então, começou a me dar um perfeccionismo exacerbado, eu não sabia que eu era perfeccionista. Naquela época, a psicologia não estudava o perfeccionismo como uma síndrome. Tem muitas mulheres lindas, solteiras, abençoadas, que não encontram amor da vida por causa do perfeccionismo. Olha que só. querem acertar, eu tenho que ter certeza do acerto, ou eu não realmente seguem o que Deus está chamando. Tem tantas mulheres com tanto talento que Deus está chamando para sair desse cativeiro do perfeccionismo, e elas falam: eu não estou pronta, eu não estou pronta, e eu era essa mulher. Então, um perfeccionismo exacerbado. Eu falei: Deus, eu amo palestrar, eu amo trabalhar com mulheres, eu sou terapeuta de mulher, eu vou fazer brigadeiro. E eu falo, Cá, que eu inventei o brigadeiro de colher, porque eu nunca sei fazer o ponto. Eu falei: gente, e se eu fizer um brigadeiro que vem em potinhos? Que é mais fácil. Sabe quando você muda para um país, eu tive que me ressignificar, eu não sabia o que eu ia fazer mais. E eu entrei numa depressão e... E fazia brigadeiro mesmo? Ai, amiga, tentei 2 vezes, eu vou vender para quem Fargo, ninguém nem entendia nada, não tinha nenhuma brasileira, eu não tinha uma amiga brasileira para me convidar para tomar um café com pão de queijo. Foi uma solidão, foi um deserto. Quanto muito tempo grande. durou? Eu fiquei 15 anos em Fargo. Mas o deserto durou 15 anos? Não, o deserto Pelo não durou. amor de Deus. Não. Eu falo que Fargo me trouxe Jesus. E aí eu fui fazer um curso, aí eu comecei a melhorar. E eu fui fazer um curso de trauma em Los Angeles. E sempre amei trauma, até hoje, né? Eu amo estudar trauma, porque muitas das coisas, por exemplo, nós estamos falando de relacionamento a 2. Muitas mulheres que às vezes casam, não conseguem casar de novo, ou eu estou falando porque tem a ver com a história, ou trabalham, tem uma frustração no trabalho e não consegue abrir uma nova empresa, mesmo quando Deus dá uma ideia para você, eu quero escrever um livro, não. E as pessoas não entendem que às vezes a gente pode estar ligando com como é que fala aquelas metidas? Como é que fala em português? Post-traumatic syndrome. Síndrome pós-traumática. Pós-traumática. Muitas pessoas no mundo o cérebro delas está operando com síndrome pós-traumatic, que é o seu cérebro, ele vive sem perceber nessa área da tua vida, se é a área amorosa, ele está vivendo trauma constantemente. Mesmo quando você vira e fala assim, ó, eu não quero encontrar nunca uma pessoa parecida com esse meu ex. Quando você fala isso, o seu cérebro está no passado, porque você ainda está olhando. Ah, sim. Né? Por isso que o convite de Jesus esquece as coisas que não olhe aconteceu. Para trás, não olhe para trás. Coisas novas. Você não vê? Você não vê mesmo? Exactly. É isso mesmo. Então eu estava no momento assim, tentando me encontrar e com vergonha de falar inglês, e aí eu fui fazer esse curso. E nesse curso, o professor, que só tinha terapeutas, eram 40 terapeutas em Los Angeles, ele falou assim: quem aqui tem um trauma que você não conta pra ninguém, que você tem vergonha? E eu levantei a mão, falei: eu não dirijo. Eu fico enganando as pessoas, inclusive meu marido, porque eu comecei a ter agorafobia de passar em pontes. Então, todo lugar que tinha uma ponte, eu não conseguia ir. Daí você tinha que mudar o caminho. Se desse, né? Aí eu inventava uma história. Porque quando você é prisioneira da ansiedade, você faz a sua família acabar e as pessoas ao redor prisioneiras da sua ansiedade também.
Você chegou a ser dependente de medicamento, Não, tudo por conta não, disso? essa foi a minha história, porque essa terapeuta americana queria me colocar em remédio e eu estudava profundamente os efeitos de remédio, e numa época que não estava exacerbado como hoje, Uhum. né? E quando você vê estudos que saiu na Mayo Clinic, por exemplo, eu sempre falo até no Instagram, se você tem um terapeuta que te deu antidepressivo e você está tratando o antidepressivo como estilo de vida, como uma vitamina C, conversa com o seu terapeuta. Se ele não puder te explicar como sair disso, procure outro. Significa que ele não sabe das últimas pesquisas científicas. Já está provado, saiu no Mayo Journal Clinic, que essa história de que você tem que tomar antidepressivo porque o seu cérebro não produz serotonina está desbancado. 90% da serotonina é produzida no estômago. O que você come, o seu alimento, exercício 30 minutos por dia tem muito mais efeito do que antidepressivo. Por exemplo, o Vivância, que várias pessoas tomando. O Vivância, ele vem uma molécula parecida com a cocaína. Você está dando cocaína para sua cliente, uma forma de cocaína, por favor, não. Então, assim, eu sei que eu vou receber muita crítica, podem mandar crítica, mas assim, tem um livro do James Willman, que é um dos grandes psicólogos americanos que a gente estuda em faculdade. Ele escreveu esse livro há muitos anos, e ele escreveu assim, 100 anos de psicologia e o mundo está mais miserável do que nunca. Nós, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, temos que rever o que a gente está fazendo. Muitos estão se tornando representantes de empresa farmacêutica. A palavra psicologia significa psychology, que é o estudo do espírito. Eu acredito fortemente que nós nos afastamos do Espírito de Deus e não tem como a gente melhorar a saúde mental do mundo se a gente não trazer o Espírito de Deus para a psicologia. Então, assim, eu sempre recebo crítica. Eu larguei o meu título de psicóloga no Brasil para poder falar de Deus. E eu tenho visto até de pessoas no Brasil conhecidas essa semana falando sobre esse medicamento Vivância. Falando justamente que ela estava completamente... Muda o cérebro, muda a constituição do cérebro. E ela alertando, ela e mais uma outra pessoa, alertando as pessoas para evitarem. E são assim, cara, são terapeutas maravilhosos, muitas vezes têm um coração bom, mas não estão estudando, não estão vendo o que está acontecendo e estão continuando essa máquina. Né? E eu acredito que, assim, enquanto a gente não estudar nas faculdades de psicologia o maior terapeuta da vida, que é Jesus Cristo, vai ter essa lacuna. E eu não estou nem falando Jesus como Salvador, isso aí é pessoal, é o Espírito Santo que vai convencer você, não somos ninguém de fora, mas assim, não tem como você estudar o impacto que Jesus teve, não apenas na cultura. Nós só temos hospitais por causa de Jesus. Né? Numa época onde era autorizado pelo governo você pegar pessoas doentes e deixar na rua. Era autorizado você fazer, você podia fazer isso. Jesus, com aquela passagem que ele fala do pastor que deixa todas as ovelhas para ir atrás daquela perdida, naquele momento ele traz a dignidade humana, que não importa como seja a pessoa, se ela está doente, todos têm valor. Né? Eu fiz eu falei no encontro de mulheres sobre Jesus, a maior voz do empoderamento feminino. Se as mulheres soubessem o impacto que Jesus teve no empoderamento da mulher, eles seriam estudados em todas as faculdades. Ele veio em uma época que a mulher não participava de censo. Sabe qual era uma das orações mais comuns na época dos homens judeus? Eles falavam assim: muito obrigada, Deus. Isso é estudo, isso é sociologia. É estudo, muito obrigada por eu não ser escravo, gentil e mulher. A mulher não podia fazer uma pergunta para o homem, a não ser escondida, chamava o marido, porque se ela fazia isso era desrespeito. A mulher não entrava na sinagoga, ela ficava nos jardins. Então aquele ato revolucionário, quando Jesus, no sábado, ele convida aquela mulher para vir na frente da sinagoga, toca ela e cura ela.
Aquilo foi um ato revolucionário na história. Eu e você não estaríamos aqui falando, trabalhando, votando, se Jesus não tivesse sido a maior voz de libertação da mulher no mundo. Eu estou falando disso história. Então, mas na época, voltando ao testemunho, eu não conhecia esse Jesus. Pelo contrário, eu fui muito também machucada por pessoas que falavam o nome de Jesus e não tinha esse coração de ir atrás dos perdidos, que ficavam criticando, que julgando. Então eu falava, por que eu quero fazer parte dessa tribo de pessoas que se acham melhor que todo mundo, que critica as pessoas? Então eu fui na época também machucada por pessoas que me julgavam quando eu estava em uma religião. Como eu vejo na televisão, eu vejo pastores, às vezes, e até cristãos de outra religião, vamos falar mal dessa artista, porque ela está no carnaval, por exemplo. Gente, hoje eu sou pastora. Eu tenho uma amiga minha de infância que um dia ela me ligou e falou assim, quando você acha que Jesus te escolheu para ser pastora? Foi quando você estava no carnaval do Salvador comigo? Eu falei, pode ser. Eu estava lá totalmente perdida. Imagina se alguém olhasse eu lá e julgasse, fizesse lives falando mal. Nós estamos precisando, Caio, eu sinto muito assim no meu coração, de cristãos que têm o verdadeiro coração de Cristo e que vão aonde os outros cristãos não estão indo. Cristãos que eu chamo de ataque, não de ofensa. Não que tem medo. Não que tem medo do demônio, tem medo de portal em show aberto, tem medo, vai lá e fecha, você tem autoridade em nome de Jesus. Vai com alegria. Nós estamos precisando de verdadeiros evangelistas e nesse sentido eu quero te parabenizar, porque você, com 4 anos de conversão, você está fazendo um dos grandes evangelismos no Brasil. E eu estou falando isso de coração. Você está sendo usada por Jesus para trazer vozes que jamais seriam ouvidas. E é isso que é o nosso Jesus, é a graça de Deus. A gente estava conversando aqui, falando dos nossos sonhos, nossas inseguranças. Nós somos imperfeitas, eu falo, Deus... Uma mulher falou assim, nossa, você é pastora? Eu não acredito, porque eu vi você fazendo isso, sei lá o que eu estava fazendo. Eu falei para ela, é verdade, eu sou doida, eu não sei porque eu sou pastora. É pela graça de Deus, eu não mereço. Eu não mereço estar nessa posição, você também não. Mas é a graça de Deus que nos encontra e que usa a gente na nossa fraqueza, na nossa dor. Então eu sinto que Deus está levantando evangelistas cada vez mais como você, sabe? Que vão a lugares que ninguém vai. Que vai, eu estou falando isso, eu sei que gente vai me criticar, mas que vai no show de uma Lady Gaga, de uma Beyoncé, e se tem portal aberto, vai lá e fecha com uma palavra, Jesus Cristo. Porque nós estamos acima. Nós estamos acima, não somos nós, mas que vivemos, é Cristo que vive em nós. A gente tem que sair do caminho de Deus, deixar Ele nos usar e parar de criticar aqueles que estão trazendo o nome dEle para lugares que nunca chegariam. Porque eu trabalho como terapeuta, eu tenho a honra de trabalhar com mulheres no mundo inteiro, Estados Unidos, e ainda trabalho com pastoras no Brasil, nos Estados Unidos, e eu sei que muitas delas contam para mim que elas ficam presas ali. E Jesus chamando a gente para o mundo. Tem igrejas, como a gente falou de algumas, são muito evangelistas. Mas Jesus não falou, me receba, fica no mesmo lugar, anda com as mesmas pessoas, fica aqui dentro. Não, ele fala, vai, batiza pessoas em todas as nações, coloca a mão e cura. Eu vejo muitas igrejas criando consumidores, mas não verdadeiros discípulos de Cristo. Consumidor do novo... congresso de mulheres, consumidor do novo livro que o pastor vai lançar, consumidor, e cadê a igreja que está criando os verdadeiros seguidores de Cristo, que na hora que o seu filho está doente, você coloca a mão e você sabe a sua autoridade para curar, que você tem autoridade para expulsar um demônio, que você prega, que você tem the joy of the Lord, que são os o presente, o gift do Espírito, né? o dom do Espírito, que é a paz, que é a alegria, que é o amor. Cadê esses cristãos que não têm medo, que sabem a autoridade? Então, assim... eu nem sei, eu não estava pensando em falar isso, eu achei que eu vou receber algumas críticas sobre isso, em relação à terapia, mas eu senti muito forte, assim, eu falo para várias pessoas, eu tive um encontro com Cristo antes do cristianismo.
E a voz dele é linda. A presença dele é suave. Ele usa, eu sou uma pessoa completamente quebrada. Eu me olho no espelho assim, eu falo, Jesus, você é doido, como é que você me levantou para ser pastora? Você sabe, eu tô na menopausa, amiga, imagina me escolher pastora na menopausa. Eu esqueço, eu não lembro das coisas, eu começo a ficar com calor, eu não sei se é o Holy Spirit ou é o hormônio, eu não sei se é demônio ou se é hormônio ou se é o Espírito Santo. Eu falo, Jesus, você me escolheu nesse momento da minha vida que eu esqueço as coisas, mas esse é o nosso Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele escolhe a Karina para trazer uma das grandes evangelistas do Brasil. Você chega aonde? Eu tenho muito carinho por você. Eu falei 100 antes de te conhecer e eu entrei e acompanho o seu trabalho. Eu falo, gente, olha quantas pessoas assistiram esse vídeo. Quantas às vezes igreja toca todas essas pessoas. Mas Jesus está escolhendo você. Como está levantando novas pessoas pro dentro da mundo, igreja. né? Falo que é loucura, né? Você gosta da palavra, né? Falam que porque ele escolhe as coisas loucas. Para confundir o sádio. Então... 1 Coríntios 1, 25, eu falo que é meu lema de vida dos versos. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E as pessoas vão se incomodar. Vão se incomodar. Eu acredito que tem 2 gospels. Você pode ler a Bíblia com 2 lentes. Uma é a consciência da garra, a minha força. O outro é a consciência da graça. Eu não mereço fazer o que eu faço. Eu não mereço, nem você, mas eu recebo. Deus, eu era uma pessoa quando que eu falo isso com muito carinho pelas pessoas de Ministério de Libertação, mas eu fui escrava por uma mentalidade de garra, de achar que eu tinha que fazer. Então, eu vou fazer jejum, eu vou fazer oração. Tudo bem você fazer para você cada vez mais ouvir a voz de Deus e estar na presença dele. Mas não fazer para conseguir algo. Por quê? Porque não é pela sua força. E quanto mais fraca você é, mais a força de Deus se manifesta através de você. Então, eu lembro que eu fiquei nas mãos de pessoas queridas que falavam para mim, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos, porque aí Deus vai. Eu falo que você sabe se você está na consciência da garra e você é uma guerreira, ou você vai na consciência da graça e você se posiciona como filha, filha mimada do Pai. Deus vai te abençoar e te dar os desejos do seu coração porque Ele te ama. Period, ponto. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E não é você fazendo mais que Ele vai te amar mais, não é você fazendo menos. Por isso que eu falo que eu chamo a terapia revolucionária de Jesus. É o que toda mulher no mundo está precisando para se libertar dessa sociedade, dessa cultura que está fazendo a gente correr insanamente atrás de uma beleza, de uma longevidade, de vamos fazer, vamos acontecer. Eu falo isso. Uma pressão, uma né? Pressão, cara. Está se tornando uma pressão. E eu falo sempre assim, se olha no espelho, muda tudo quando você fala assim, Jesus, me ajuda a eu me ver como você se vê. Mas, voltando à parte do testemunho, eu fui fazer esse trabalho de trauma em Los Angeles, e aí eu falei que eu não dirigia, e aí é um exercício que eu até faço hoje em grupos de mulheres, a gente descobre onde o trauma começou e como o corpo aloja esse trauma dentro das moléculas de emoção que a gente tem no corpo. E esse terapeuta fala para mim, quantos anos você tem aqui? Eu falei, 17. E ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tive uma crise com Cristo. Eu falei na frente de 40 pessoas, mas eu falei normal. Eu falei assim, I had a Christ with Christ. Mas toda orgulhosa, tipo, não mexeu nada em mim. E contei a minha história. Quando acabou, um amigo meu do grupo, terapeuta, falou, posso orar para você? E a única coisa que eu sabia é que ele era judeu. Eu falei, nossa, eu tenho vários amigos judeus, eles nunca oferecem oração. Ele fez assim, eu sou messiânico judeu. Posso orar com você? E aí ele orou. E começou a falar de Jesus. Jesus está te chamando, Jesus tem saudade de você. E eu comecei a chorar. Achei aquele estranho. Não ficou com raiva? Não, senti algo estranho. Aí no dia seguinte, eu tive um sonho com ele aquela noite. Com Jesus ou Jesus, com quem orou? Com Jesus, indo no meu quarto.
achei aquele estranho. E aí eu estava no final da sala, tinham 40 pessoas, e era dia 20 de novembro de 2010. Faltava 3 dias para o meu aniversário, dia 23 de novembro. E aí eu comecei a escrever uma carta para Deus, não para Jesus. E eu comecei a escrever a carta falando, Deus, se Jesus existe, eu queria que você me provasse. Quando eu ia continuar a escrever a carta, 3 gotas de sangue apareceu no papel. E parecia que as gotas de sangue vieram devagar. Foi assim, ó. Quando eu vi aquelas gotas de sangue, eu comecei a berrar. Eu achei que elas estavam vindo do meu nariz, que eu estava sangrando. E eu falei, I'm bleeding, I'm bleeding, Você estava I'm onde bleeding. escrevendo? Eu estava no final da sala, era uma sala. Na sala mesmo. Tinham 40 terapeutas, era uma sala mesmo. E aí eles pararam, várias pessoas vieram, todos olharam o sangue no papel. E teve uma hora que a gente olhou para cima e eles falaram, você não está sangrando. Eu falava, eu tô, olha aqui o sangue. Aí o professor falou, vamos dar um break, tá todo mundo muito nervoso. E aí esse homem chamado Roger, veio para mim e falou assim, o que você estava escrevendo naquele papel? Aí eu falei, eu estava escrevendo, né, se Jesus existia. E aí ele se ajoelhou e começa a chorar. E ele falou, você teve uma supernatural encounter with Jesus. Eu acredito que esse foi o sangue dele. É um símbolo que ele derramou o sangue dele para você. Meu olho encheu de lágrima, Cá, mas eu era tão fria. Que a lágrima voltou para dentro. Por isso, assim. eu era tão fria. A lágrima voltou. Por isso que eu tenho muito carinho, não importa onde você tá. Se você tá como eu tava, perdida, dançando num carnaval, e a última coisa que você quer ouvir é Jesus. Se você escuta evangélicos, pastoras como eu, como a Cá, falando sobre Jesus e te incomoda, eu tenho um amor enorme por você. Porque é onde eu estava. Eu era uma pessoa... Eu estava tendo o que eu falei para você. O meu cérebro estava vivendo como muitos cérebros estão no mundo inteiro e a gente não está sabendo lidar. Eu estava com uma post-traumatic syndrome. Eu fui machucada com 17 anos por uma pessoa que eu dei autoridade, que eu adorei. Eu adorei o homem, coloquei o homem no lugar de Jesus. Então eu era uma menina que era apaixonada por Jesus e eu tive o coração machucado. Eu não sei porque eu sinto te falar isso, porque eu acho que isso não é um podcast, é um grande ministério que você está trazendo para o Brasil. Eu sinto que alguém está ouvindo a gente agora e assim como eu, você teve o coração machucado. E o fato que você se afastou de Jesus é porque o teu coração foi machucado com uma menina apaixonada. E que hoje você não... A palavra testemunho em grego chama do it again, faz de novo. Eu sinto a presença do Espírito Santo entrando agora. E na sua casa, onde você está, no teu carro. E Jesus te falando, esse Jesus que você se afastou, esse Jesus, ele não era eu. Por isso que eu permiti que você se afastasse. Mas deixa eu te mostrar quem eu sou. Não coloque ninguém no meu lugar. Eu quero falar diretamente agora com você. Não sei porque eu senti de falar isso. É como se tem uma pessoa que vai nos assistir. Eu sinto que não importa quantas pessoas vão assistir esse podcast. Eu acredito no Deus que larga todas as ovelhas, porque tem essa mulher que está nos ouvindo agora. Você vai ser uma grande evangelista. Daqui 8 anos, Deus vai usar você de uma forma sobrenatural, e eu tenho certeza que a Cá vai ouvir, essa sou eu, porque você escreve livros, você nasceu dentro de igreja e você se afastou, e Deus fala, volta. Não era para você ter saído da igreja, era para você ter restaurado o que você viu na igreja. Amém. Uau! Amém. Uau! Amém. Uau, senti muito forte. E aí, mesmo assim, eu senti algo, mas meu coração não se abriu. E aí eu fui pro Brasil e a única amiga evangélica que eu tinha, a Carla, que tá me ouvindo aí, era a única evangélica que eu conhecia. Ninguém era evangélico. E eu cheguei para ela e contei o que aconteceu comigo. Eu falei, Cá, eu não consigo parar, porque quando aconteceu isso, eu voltei pro racional. O cérebro
ele sempre procura aquilo que é familiar. Eu sempre falo com mulheres que querem sair de relações abusivas ou mulheres que atraem um marido, casa com outro e passa as mesmas coisas. Por quê? Porque o seu cérebro, ele procura aquilo que é familiar. O seu cérebro associa o familiar com segurança. Por isso que tem pessoas que vêm de pais abusivos, casa, por quê? Porque aquilo é seguro para ela. Por isso que a Bíblia fala do renovo da mente. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu renovo a mente na mente de Cristo, mais eu conheço os planos que Deus tem para mim. E aí os planos de Deus e a promessa de Deus se torna familiar para o meu cérebro, não os meus problemas. E aí quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai ter uma reorganização na sinapse cerebral tua. Por isso que é muito importante acordar de manhã, né? Teve uma amiga minha, pastora americana, que eu perguntei para ela, me dá um conselho, vou contar, acabado da minha conversão, que eu ainda não contei, e aí eu virei para ela assim, o que eu peço para Deus agora que eu fui convertida? Ela fez assim, faz uma oração todos os dias, e a sua oração seja, uma palavra linda em inglês, que muitas pessoas não usam em inglês, que ela falou assim, ask God to be insatiable for the word of God. Peça para Deus para você ter sede inacabável da palavra dele. Porque se você acorda com sede da palavra dele, você mergulha na palavra dele, você dorme com a palavra dele, você renova a sua mente, você se torna aquele que te criou, a imagem e semelhança. E aí quando vem uma pessoa te colocar para baixo, ou quando você se olha no espelho e vem aquele pensamento falando, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, você fala assim, não, I know, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou beautifully, wonderfully made, eu sou maravilhosamente feita, né? Quando vier alguém te dar pérolas, né? Você está dando pérolas a porcos, você está em relacionamento de pessoas que não estão te valorizando. Quando você sabe o plano de Deus para tua vida, quem você é, você sacode a sua poeira, vai embora. Então, a palavra de Deus é a maior terapia que você pode ter na tua vida. E eu creio que um dia essa palavra vai fazer parte de currículo na faculdade de psicologia no mundo inteiro. Amém. Sem religiosidade. Sem religiosidade. Amém. Com o verdadeiro religare, que é a conexão do espírito, para trazer o espírito para a psicologia, que é a definição da palavra psicologia. Amém. E aí eu vou contar, eu virei para Carla, minha amiga, e falei que eu tive esse encontro, o sangue, eu peguei o papel, mostrei para ela, ela viu, e eu falei, eu não sei o que eu faço com isso. Ela falou, vem na minha igreja. Eu falei, mas não é aquelas igrejas evangélicas não, né? Você nunca fez teste de DNA no sangue, não, né? Não, eu tenho guardado, frame, não que eu idolatro, mas eu tenho frame, e eu tenho uma amiga que quer fazer. Já pensou? Engraçado que você falou isso, a gente pode, vai ser muito interessante. E foi algo tão pessoal que eu nunca pensei em confirmar, mas eu... não por confirmação, mas para ver o que é, né? O que sairia, não porque você duvida nada. Verdade, mas... é verdade. A minha filha sempre fala isso, eu tenho uma filha de 19 anos, você fala, mãe, você tem que fazer. E aí, essa minha amiga fala, eu vou te levar na minha igreja. Eu falei, mas essas igrejas evangélicas, que o povo fala em língua estranha, não me leva. Ela falou, não, vamos, é minha pastora, você tem que encontrar ela. 15 anos atrás. Aí eu entrei em uma igreja no Brasil, lá em São Paulo, e eu falei assim para ela, amiga, eu não sou muito fã desses evangélicos, faz assim, se eu gostar eu vou embora. Ela falou, tá bom, ela sentou lá na frente, eu sentei, começou a cantar aquelas músicas, o povo orando naquela língua estranha, eu falei, Deus, o que a Carla tá fazendo aqui? Eu falei, eu vou embora. Comecei a mandar um recado para ela que eu ia embora. Nisso a pastora, que é minha pastora até hoje, pede para as pessoas para pararem de cantar. Ela para o worship, ela para. E ela fala assim, você, morena, você não vai continuar fugindo de Jesus, levanta. Cá. Gente. Eu lembro que eu falei, gente do céu. Onde eu vim parar? Onde eu vim parar. Eu falei, não pode ser. Eu lembro que eu fiquei quieta, fingi que não era. Ela falou, é você mesmo. E aí ela levantou. Eu levantei. E essa mulher veio com uma presença. Não era ela que eu via mais. E ela começou a falar. A minha vida, assim. Ela nunca tinha me visto. E ela começou a falar, você é autora best-seller, você conseguiu isso, você conseguiu aquilo, mas você não dirige, você trabalha com mulher, você
Eu acho que você é terapeuta, não sei, eu vejo você trabalhando com a mente da mulher, mas você é escrava na tua mente. Tem muitos terapeutas me ouvindo aqui. Eu vou falar com você. Muitos de nós temos coração para curar, para ajudar, mas a gente está escravo na nossa própria mente. E eu era essa terapeuta. E aí ela fez assim, chega de fugir. Vai para os braços de Jesus. Ele te ama. E aí quando ela falou isso, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Que nenhuma terapia no mundo que eu estudei, seja onde for, em Harvard, no mundo inteiro, era um amor. Porque como terapeuta você quer ajudar as pessoas a se sentirem amadas. Né? O maior presente que uma terapia pode te dar é aumentar a sua capacidade de receber e dar amor. Né? É assim que os traumas são libertados, quando a gente expande o coração. E eu fui para tanta terapia no mundo. Eu nunca senti isso em questão de 5 minutos. É como se todos os meus traumas, tudo começou. Eu senti um amor que eu nunca senti. E aí eu lembro que eu comecei a tremer e eu queria cair. E o último pensamento que eu tive cá foi assim, ó. Meu Deus, eu vou cair igual as pessoas que eu vejo na televisão. Eu falei, eu não que quero... eu achava que caía de mentira. Que eu achava que caía de mentira, exatamente. E de repente eu caio. Eu não sei quanto tempo eu fiquei tremendo na unção. E aí eu levantei. E aquele dia eu morri. Eu morri. A Cris morreu. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu acordei enlouquecidamente apaixonada por Jesus. E mudou toda a minha história. Toda a minha história. Ali, quando você acordou... Olha, parece que eu estou na terapia. Amém. Quais foram os primeiros? O que mudou primeiro? Exatamente. A minha pastora, que é minha pastora até hoje, pastora Rose, que eu amo de paixão, pedi perdão por todos os meus pecados e recebi o perdão dele, né? Porque tem muitas pessoas que pedem perdão, eu sempre falo... Não se sentem perdoadas, né? E não vivem, né? Vivem como pecadoras, vivem com aquele peso. E eu me libertei mesmo é uma nova pessoa. E ali eu acho que eu senti o que muitas pessoas sentem, né? Quando a gente se apaixona por Jesus, a gente recebe o amor dele, eu queria que o mundo inteiro soubesse, até hoje. É só isso. É só isso. E aí eu conheci Cristo antes do cristianismo, antes de frequentar igrejas, antes de ver, às vezes, tanta burocracia para chegar lá. Eu falo, não, mas eu já falo com ele. Não, mas você tem que fazer... Não, eu não tenho que fazer nada. Eu não sei, é pela graça. Então, foi muito lindo. Por isso que eu acho lindo conversões como a sua, essa intimidade que você desenvolveu com Deus. E o meu foi na pandemia, não tinha nem como ir atrás também de lugar nenhum, estava tudo fechado. Uau! E foi ali em casa com ele, sozinha também. Que eu fiz um post hoje no Instagram que o Espírito Santo tocou meu coração para falar sobre solitude espiritual. Né? Que não é solidão espiritual, né? Que a solidão no dicionário é você estar sozinha, mas ter um sentimento de abandono. E a solitude é uma escolha pacífica de estar sozinha. E a pandemia fez isso com muitos de nós, né? Que lindo o seu encontro também. Eu assisti, eu falei, nossa, que lindo. E você passou a buscar a partir dali mais momentos de conversar com Deus, com Jesus, como mudou no seu dia a dia, no seu relacionamento com seu marido? Muito, muito. Eu lembro que eu voltei para Fargo e contei para o meu marido, contei para minha filha. Eu lembro que eu falava, he's real. Eu falava, ele é real, ele é real, ele é real. E eu tinha uma amiga, minha vizinha, a Char, que ela era professora, chama BSF, é um estudo bíblico americano. Então ela era muito conhecedora da palavra e ela me ajudou muito no sentido assim, lembra que o seu marido e a sua filha não tiveram esse encontro. Então você tem que ter paciência, sabedoria ali, e
Mas foi lindo, Deus trabalhou no meu marido, ele começou a ir na igreja comigo, ele me acompanha em tudo. Antes de vir para cá, ontem à noite, eu estava até contando para minha amiga aqui no carro, que eu não sei, Caio, eu tô tão cansada assim de pessoas falando de Jesus, mas não carregando a presença dele. Não carregando. Ele avisou, ele alertou isso pra gente, né? Que muitos vão falar meu nome, poucos são os escolhidos. E como eu sei quem são os meus discípulos, é aqueles que amo. É aqueles que vão atrás das minhas ovelhas perdidas. Eu já conversei como terapeuta com pessoas que foram tão machucadas, como eu fui pela igreja, né? E que se afastaram de mim, né? Mulheres que faziam parte de grupos de mulheres e eram líderes, e aí o marido acabou tendo caso com uma mulher, ela se divorciou e a igreja expulsa ela porque ela era uma mulher solteira. E mulheres assim, eu comecei a ver. Então, como eu trabalho por trás na terapia, eu vejo pessoas com um coração tão lindo e que são machucadas e que muitas vezes são julgadas até por religiosos. Olha como é que ela está fazendo isso, como é que ela está... Em vez de ter aquele coração de falar, eu quero encontrar essa mulher e dar o abraço que Jesus quer dar para ela. Né? E não julgar. Que ela, essa aí está saindo com todo mundo. Olha aí, esse aí é gay. Olha, esse aí... Não, para, gente. Vamos ser Jesus. Vamos representar o coração dele. Então, ontem à noite, antes de vir para cá, eu falei para o meu marido e meu filho, eu falei, orem para mim. Porque tudo passa. Eu e você vamos passar, mas a palavra fica. E que as pessoas não enxerguem a Cris Linares, a Karina, mas Jesus, sem religiosidade. Né? Não deixa os erros de pessoas que até começaram com boa intenção, mas que se perderam por ganância, ou se perderam por serem doentes e não ter procurado ajuda. Não deixa essas pessoas serem representantes de Jesus. Eles não são. Eles são pessoas falhas como nós, né? E aí foi muito bonito ontem, meu marido e minha filha, os dois colocaram a mão e oraram por mim, e eu assim, isso seria um outro livro, e talvez um outro podcast, mas não foi fácil, porque quando eu aceitei Jesus, eu tive esse encontro, chegou um momento que eu pensei em me separar do meu marido, porque eu falei, gente, eu tô indo para cá, ele tá indo para cá. Como? E aí foi um outro milagre que aconteceu com o meu casamento. Como que foi? Como que vocês chegaram ao... Foi, eu tive um encontro sobrenatural numa igreja pentecostal no Brasil. E quando eu voltei para Fargo, que é um lugar praticamente americano, quase não tem brasileiro latino, eu ia nas igrejas e como Deus fala, né? Ele ou você vai ser fria ou você vai ser quente. Deus vai vomitar o morno. E eu ia numas igrejas mornas que eu não estava me encontrando. E eu sou uma pessoa até cientificamente falando como terapeuta, tem estudos e estudos da importância de frequentar uma igreja, de ter uma comunidade, né? Como ajuda na longevidade, níveis de depressão de pessoas dentro de igreja menor. Então, você encontrar uma igreja saudáveis, com líderes saudáveis, é uma bênção. Eu vou à igreja todo domingo com a minha família. Eu falo de igreja, mas eu quero deixar esse parêntese que é muito importante esse fellowship, mas são feitos por pessoas falhas, como eu, como você, e é isso que a gente tem que separar. E aí, eu e meu marido, eu queria ter um filho. E eu tinha sonhos com meu filho. E ele falou, não, eu tenho 2 filhas, você teve depressão pós-parto, o nosso casamento quase acabou quando a Luísa nasceu, eu não quero ter outro filho. Por quê? Porque ele estava com o que eu falei. Com síndrome pós-traumática. Eu chamo de síndrome espiritual pós-traumática. São pessoas, e tem muitos cristãos com essa síndrome, que até em relação ao que Jesus fez na cruz. Por exemplo, tem pessoas, e eu fui presa há muito tempo nisso, de ficar indo em libertação, culto de libertação, né? Vem, culto de libertação, vamos expulsar demônio, vem, curso de libertação. Peraí, a palavra de Deus fala que who the Son sets free is free indeed. Quem os filhos de Deus liberta, está liberto para sempre. O que você fica indo e voltando? Tem que tomar muito cuidado.
com pessoas que ficam deixando você escrava, falando que... Por isso que eu falo, leia Galatos dia e noite, por 6 meses. Teve uma época na minha vida, Cá, que eu li Galatos por 6 meses, para não voltar à escravidão. Quando eu tinha pessoas maravilhosas que me amavam, querendo falar que eu não era livre. E eu acreditei. Olha só. E eu acreditei. Não, eu sou livre, não sou eu mais que vivo. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu estou escrevendo um novo livro falando sobre a diferença da psicologia moderna com a palavra de Jesus. Então, por exemplo, a maioria das escolas de psicologia, inclusive a psicanálise de Freud, é baseada no passado, né? Freud, ele trouxe a ideia do inconsciente. Só que a gente tem que lembrar também que Freud parte dessa teoria que ele escreveu, do inconsciente, em 1880 a 1890, foi escrito quando ele era viciado em cocaína. Então, Freud foi uma pessoa que precisava de ajuda. Freud precisava de Jesus. Então, é muito complicado quando você pega a psicanálise e mistura com a palavra de Jesus, que é o que eu estou vendo cristãos muito queridos fazendo. Eu sei que vai gerar polêmica. Mas Jesus não precisa da teoria de Freud para curar as pessoas. Freud precisava ter recebido Jesus para ser livre. Agora vai um monte de terapeuta brigar comigo. Vamos conversar. Não precisa concordar, vamos conversar. Mas Jesus, o convite dele não é você voltar ao passado, à sua infância. É aquilo que você falou de Isaías. Não ore as coisas que passou, não vê o novo. Ele fala, larga a tua cruz, segue, ela acabou. Nasce de novo, nasce de novo, uma nova criação. Não precisara nascer. Para que eu vou voltar a ficar falando da minha família se eu já sou adotada na família de Jesus? Ou você acredita que você é adotado, que você é real priesthood, ou você vai continuar sendo escrava, ou você acredita no que aconteceu na cruz, ou você vai viver na culpa. E vai viver expulsando o demônio, e vai viver achando que tem que voltar para o passado, e misturando Freud com Jesus. Jesus, period. Jesus, period. Se terapeutas do mundo inteiro estudassem a palavra de Jesus, a gente não precisa de mais nada. E aí, nessa época, eu queria ter o meu filho. Meu marido, eu não vou ter mais um filho. E uma das 3 coisas que acabam um casamento é financeiro, filhos e localização. Localização, tipo, a mulher quer vir para os Estados Unidos, o homem quer ficar no Brasil. Eu queria sair de Fargo, que eu não aguentava mais o frio, e queria ficar mais perto do Brasil, e queria ter um filho. Já tinha 2 coisas. Já tinha 2. E já tinha aceitado Jesus, já estava indo na igreja, eu ia muito sozinha na igreja. Porque a gente fez um acordo, não me force na igreja, ele falou. Eu entendo, eu te apoio, mas eu não vou na igreja com você. E era muito solitário, mas eu ia sozinha. E aí eu descubro que tem uma igreja em Fargo, bem pentecostal, que infelizmente nos Estados Unidos, eles chamam de Black Church, né? Nos Estados Unidos é separado, no Brasil você vê uma mistura de raças. Nos Estados Unidos, infelizmente, na igreja ainda tem um ataque muito grande, né? Tanto que os americanos falam, eu vou numa black church, eu vou numa white church. Não é legal, mas é assim que eles falam. E uma amiga minha fala, olha, tem essa black church, que tem uma unção muito grande de Deus, porque você não vai lá. E eu já tinha pego o telefone de um advogado para ver como eu me separava do meu marido. E aí eu convido ele para ir comigo. Eu falo, você quer ir comigo na igreja? Ele falou, tá bom. Mas se você demorar no final, porque eu gostava de receber oração, eu vou embora. Olha como estava o coração frio. E aí a gente estava sentado, o bispo vem e fala assim, tem alguém aqui, um casal, que está pensando em divorciar. O Senhor quer que vocês venham aqui no palco, no púlpito, para receber oração. Quando ele falou isso, quando eu falei Black Church, eu não falei à toa. Meu marido é loiro, olho azul. Ele era o único white que estava na igreja. E tinha um outro casal só, que trabalhava na igreja. E eu, de latina. O resto eram todos blacks. Então, para um americano, ele estava não se sentindo no lugar dele. Infelizmente. É o espírito do racismo. E ele segura a minha mão com força e fala assim, se você me levar para esse altar,
Eu nunca mais piso em uma igreja com você. E ele sabia que você estava pensando em divorciar? Claro. Ah, vocês já estavam Já conversando. estava conversando. Quando ele me aperta, eu penso, bom, eu não preciso estar sob a missão, submissa, a um homem que não lê a palavra de Deus. Uhum. E quem está apertando a minha mão? Quem está falando para eu não ir para o altar? Na hora, cá me vem um filme do espírito de orgulho, tanto em mim como nele. Quando eu brigava com meu marido, eu tinha uma raiva dele que durava dias. Eu me sentia tão machucada. Eu já pensava como eu ia sair, que advogada. Era uma coisa que eu não controlava e demorava para passar. E eu vi como se fosse um filme, o orgulho dele. Eu falei, quem está segurando a minha mão não é o meu marido, é o espírito de orgulho. Ele vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Eu catei a mão dele mais forte. Falei, você vem comigo. Eu falei, you are going with me. E eu puxo ele. E aí nós vamos na frente da igreja. E essa mulher, chamada Paulette, que eu não sabia na época, começa a orar por nós. E quando ela olha por nós, ela olha para mim. Porque quando a gente traz o marido na igreja, o que a gente acha? O problema é do marido, né? Eu falei, eu sou maravilhosa, acabei de aceitar Jesus, perfeita. Agora ele vai ouvir. Agora ele vai ouvir. Agora chegou meu momento. É isso mesmo, agora ele vai ouvir. Exatamente. Eu falei, ai Deus, vai, fala, ó. Fala mesmo. E aí, ela vira para mim e fala assim, você tem um ódio dentro de você, Meu Deus. mas isso não é teu. São das mulheres das suas famílias que foram muito machucadas. Na época eu não entendia de maldição de família, não entendia nada disso. E aí ela fez assim, hoje cai por terra e vocês são livres. Ninguém separa vocês. E quando ela começa a orar, eu caio no chão, meu marido cai no chão. A gente começa a chorar, a gente se abraça. Isso aconteceu, eu estou convertida há 15 anos, foi no segundo ano. Faz 13 anos. Faz 13 anos que eu nunca mais senti aquela raiva. Gente. O meu casamento foi para um próximo nível. E aí começou, que é interessante você me fez essa pergunta. Você foi liberta e não era um culto de libertação, não, você vê? Não. Que às vezes... Não. Como era o... Jesus se liberta, onde está no carro, ele vai te libertar. E aí, eu fui atrás dessa mulher. E descobri que ela era terapeuta especializada em casal. Uau, olha só. E cuidava também de pessoas com dependência química. E aí eu marquei um café com ela. E ali mudou a minha história com Jesus. Porque eu conhecia Jesus como meu salvador, como meu mestre, como meu pai. Mas eu não conhecia ele como um terapeuta. E ela chegou para mim e eu falei, o que você fez comigo e meu marido? E ela olhou para mim assim, como assim? Eu falei, o que você fez? A gente tá bem, eu não brigo mais, eu não tenho mais. Aí ela olha assim para mim e ela fala, não fui eu, foi Jesus. E eu fiz assim, que? Você foi Jesus? E eu, não, eu sei, eu acredito em Jesus. Mas o que mais que você fez? Eu sou terapeuta, eu quero entender os passos. Quando eu falei isso, ela olhou para mim e fez assim, se você precisa de mais um passo na sua vida sem ser Jesus, você não entendeu o que é Jesus. Vem na minha casa. Eu tenho um grupo toda quarta-feira. E aí foi quando eu entrei e comecei a conhecer Jesus como terapeuta. E comecei a entender que não tem coaching, psicologia, que vai conseguir fazer o que Jesus faz com uma palavra. Uau. Aí eu comecei... esse estudo pessoal, essa pesquisa pessoal, de começar a compreender como é que Jesus fazia como um grande terapeuta da vida para curar as pessoas. E a última coisa que ele perguntava era sobre o seu passado, como é que era o relacionamento com a sua mãe. Ele falava, você é uma nova criação, eu te adoto na minha família. A partir de hoje, né, quem é sua mãe? Ele fala isso, quem é minha mãe, quem é meu irmão? São aqueles que escutam. E seguem o meu pai. Uau. Então ali começou toda... Aí eu não tinha mais vontade de estudar a psicologia. Foi quando eu ainda estudo neurociência, mas foi quando eu mergulhei profundamente na palavra. E a partir dali você já começou a falar da palavra de Deus
para outras pessoas? Não. Como era isso? Você só foi... Não, não. Como foi esse processo para, depois de estar cheia, então, poder levar? Porque eu fui formada no Brasil em psicologia e até hoje o CRP, você não pode falar abertamente da sua fé, né? Na psicologia, eles falam que você tem que ter uma neutralidade valorativa. Só que tem muitos estudos na área de empatia que quando você tem um terapeuta, por exemplo, que vem da sua religião, se você é messiânico judeu, se você é católico, evangélico, adventista, e você tem uma pessoa que vem da mesma religião que a tua, esse processo empático na verdade, ajuda na terapia. Então, assim, eu acredito que essa decisão do Brasil, que tem uma proteção, sim, eu entendo, de você não querer usar a terapia para converter pessoas, você tem que respeitar onde a pessoa está, né? Mas tem que ser estudado, porque aqui nos Estados Unidos, eu por exemplo, eu posso escolher terapeuta cristão, eu moro em Boca Raton. Isso é algo do Brasil, então? Isso é do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Associação de Terapeutas Judeus em Boca, você pode escolher um terapeuta judeu. Então, eu acredito que o Brasil tem que mudar isso e vai acabar mudando isso, porque o Brasil está sempre 20 anos atrás dos Estados Unidos e de outros países. Então, assim, a pessoa tem que ter a liberdade de falar: eu sou terapeuta, eu sou psicólogo e eu sou cristão, e se você quiser, eu uso o meu conhecimento cristão para terapia ou não. Então eu acredito que essa liberdade vai acontecer, né? E só que aí eu vivi o que muitas pessoas viveram. Como eu vim do Brasil, que eu tinha que ter uma neutralidade valorativa, eu continuei trabalhando. Eu desenvolvi uma dança-terapia nos Estados Unidos, comecei a trabalhar com times femininos, em empresas, em grandes conferências. Deus me libertou do medo de falar inglês. Acabei sendo convidada para falar em 2 TEDx Talks sobre a dança-terapia, que me ajudou a libertar também de traumas na época. Então eu falava de tudo, mas eu não falava de Jesus, porque eu não podia na minha cabeça, né? E nem as músicas da dança-terapia eram música cristã, não nada, pode, nada. não, nada. E aí chegou um momento que eu comecei a me sentir triste. E eu sei que tem muitos terapeutas que estão me ouvindo, que teve um encontro com Cristo e que sentem amputados. É como assim, eu não posso mostrar, eu não posso caminhar com as pernas que Deus me... Eu não sei explicar, uma sensação que você não é Travada, verdadeira. Você não está inteira. E aí eu comecei a questionar novamente, a ficar angustiada. E aí foi quando a Buzz me convidou para lançar o livro sobre a minha história com meu marido e tudo que aconteceu. E eu não estava no Instagram. E aí foi quando ele falou: Cris, você tem que entrar no Instagram. Eu falei: eu não gosto do Instagram, eu estudo o Instagram, eu sei o que acontece, eu não quero. Ele falou: não, para lançar o livro você tem que ter um Instagram. E aí eu comecei o Instagram. Imagina, eu já tinha tido meu encontro com Cristo, frequentava a igreja, tinha grupos de oração na minha casa o tempo inteiro. Eu amo, eu tenho o Ministério Amigas Prayer Club, que é um WhatsApp, né, meu pessoal, que mulheres podem entrar, mas assim, eu incentivo muito mulheres a se unirem entre mulheres, amigas, orarem. É terapêutico, não entra nessa mentira de que mulher é competitiva, que é isso, que é aquilo, que quer afastar a gente, sabe? E você viu, é engraçado, porque você falou, lá atrás as pessoas falam, é porque preciso orar mais, preciso jejuar mais para encontrar Jesus, mas depois que você encontra, você acaba fazendo tudo isso, não é? Porque agora você mesmo ora mais, incentiva as pessoas a orarem, mas é a ordem que inverte, porque você vai como está, você vai para buscar Ele, ter a presença dele, mas depois a gente acaba indo congregar, orar mais, acaba jejuando, e vira algo natural, não é algo que é uma lei rígida, mas é algo que vai naturalmente te transformando. E aí eu acho que você passa por um processo que você não jejua e ora pela consciência da garra, mas pela consciência da graça, não por causa das promessas, mas para a presença. E pela sede. Para você estar na presença, né? Do amor dele. Sabe, a promessa, maravilhoso, mas sabe de uma coisa? A sua presença é a grande promessa. Né? Depois que você sente, você fala que você quer mais, você fala que quer mais. Exatamente. E aí eu comecei a fazer o Instagram e chegou um momento que eu comecei a falar de Jesus.
E aí eu comecei a receber críticas de pessoas. Tá chata, tá? Não, Isso... eu vou te falar com o CRP, você vai perder seu título de psicóloga. E aí eu comecei a falar, bom, então eu não posso falar de Jesus e terapia, então eu vou ficar quieta. E eu sei que eu não sou a única, eu recebi muitas mensagens de terapeutas no Brasil inteiro, que sofrem esse ataque, né? Uhum. Mas eu não vou falar, a gente assinou o contrato do CRP e diz isso, né? E então a gente tem que respeitar. Uhum. E aí um dia eu comecei a não querer mais fazer vídeo. Uhum. É como não poder falar do maior amor da minha vida, Uhum. não tinha mais graça. Falei, eu não vou mais fazer esse Instagram, Uhum. eu não tô sendo verdadeira. Uhum. Aí um dia eu tava na minha casa, o Espírito Santo falou assim pra mim: você tem o maior título do mundo, larga o teu de psicóloga, não me esconde. Aí ele falou, o seu maior título é você ser filha, você é minha filha, não importa todos esses títulos. E aí eu fiz um vídeo no Instagram, onde eu falo, a partir de hoje, eu não sou mais psicóloga. Por isso que eu falo que eu sou ex-psicóloga ateia. Uhum. Eu sou eu sou filha de Deus. Eu não preciso mais de título nenhum. E a partir de agora, aí eu contei o meu encontro com Jesus. Depois que eu já tinha lançado o livro e tudo. E aí foi quando eu realmente comecei abertamente, mas eu já falava em algumas igrejas americanas, mas nunca colocava vídeo. Sempre encontros na minha casa, em outras amigas, mas não. E chegou a perder, perde o título automático? Como que funciona Olha, isso? eu parei de pagar o CRP, eu acho que é automático, assim. É automático, assim, eu parei de pagar. E tem quanto tempo? Isso? Isso. 2 anos, só 2 anos, porque teve a pandemia e como é que eu podia, né? Como é que eu aceitei esconder? E é isso que eu fiz com o livro. Me conta para as pessoas, porque no livro você fala que foi nesse livro mesmo, Foi nesse né? livro. No Doidas no Divã, que aqui você já conhecia Jesus. Já conhecia Jesus. E foi convencida a não colocar nada sobre ele. Como foi isso? Como você se sentiu no momento e depois, qual foi a virada, né, de chave? A editora, que eu sou muito grata, a editora Buzz, conheço o Anderson, que é o dono da Buzz há muitos anos, mas eu vim no Brasil, eu saí do Brasil, casei, mudei para Fargo, eu saí como a escritora, comediante do Divas no Divã. E aí, eles me falaram, você não pode, eu tinha versos em cada capítulo, e eles falaram assim, você não pode ficar falando de Jesus, vai perder muitas vendas. Público, porque o Brasil não conhece você, não sabe o que você passou. Eles lembram de você como a Cris Linares do Divas no Divã. E eu, propositalmente, no meu livro, eu não uso o nome de Jesus, meio que inspirada no livro de Esther. Que é um livro que você não fala de Jesus, não fala a palavra de Deus. Mas você sente a presença de Deus. Eu sinto que a vida de muitas mulheres, né? A gente tem mania de confundir o silêncio de Deus com a ausência dele. Então, propositalmente, eu falei, eu vou fazer um livro que não usa a palavra Jesus, mas no final eu escrevi um capítulo lindo. E eles tiram esse capítulo. E tiram os versos bíblicos. Mas foi com a intenção de multiplicar, tocar mais pessoas. E eu aceitei. Inclusive, na dedicatória, eu tinha escrito agradecimento a Jesus, e eles falaram, melhor tirar. E eu, covardemente, aceitei. Tenho certeza que se eu tivesse falado para eles não, estaria. Mas eu concordei. E Deus é maravilhoso, Ele usa todos os erros, Ele transforma, né? Tudo que é mandado para o mal, Ele transforma em bem. Então, realmente, o livro chegou em lugares que talvez não chegaria. Mas não era o livro original que veio do meu coração. Então agora, no Brasil, a gente está fazendo um novo relançamento do livro, com um novo nome, porque o nome não reflete também a história. Na verdade, pode mostrar outra capa? Olha a diferença, né? Olha a diferença. Olha a diferença.
Quer ver que eu mostro para essa aqui. Aqui, Aí, ó. olha a diferença. Ai, que linda. Né? Assim, é lindo, eu tenho carinho por esse livro, mas esse livro, inclusive a minha amiga Adriana Suzuki, uma grande artista, fez o livro e eu falei, eu quero passar a paz, o amor de Jesus. E, na verdade, a história é como está aqui, é o destino, o desabafo e as orações de uma mulher imperfeita em busca do amor perfeito. Que linda, você vê? E aí esse livro, além de ter esse capítulo que foi tirado, né, que eu mesma cancelei, ele vai ter entrevistas inéditas, ele vai ter reflexões para as mulheres fazerem o que eu chamo de terapia bíblica juntos. Então, além de se encontrarem para estudar a palavra, mas fazer terapia entre amigas. Que lindo. Então, vai ter um hashtag, como é que chama? O code? QR Code, onde vai ter vídeos. Então, vai ser uma forma de me aproximar também das pessoas, das amigas. Quando que as pessoas já podem encontrar? Então, a editora, a gente está no processo, mas eu acredito que em agosto já vai estar, hoje, final de julho, quando dá uma olhada que já vai estar aí. Tem que ficar seguindo a Cris na rede social para ficar atenta. Mas eu sinto que até a capa foi mudada, tudo. E eu acho que é isso que Jesus faz com a gente. São novas vestes, né, Cá? Transforma. Eu sou muito grata, né? Eu olho essa Cris que ainda queria agradar e queria agradar o mundo. Essa Cris teve que aprender, e hoje novas vestes. Que lindo, muito lindo. E você estava comentando entre nós ali sobre o testemunho até do pessoal da editora? Sim, tá tendo uma pessoa tendo encontro com Jesus lá dentro e entendendo hoje. Inclusive, foi muito legal que inclusive o dono da editora falou assim, hoje eu entendo. Eu entendo, você realmente... Então, assim, eles olham para trás e lembram de eu inicialmente lutando para isso, mas decidindo ouvir o que eles estavam falando. E sou muito grata por eles, é uma editora maravilhosa. E é lindo. É um processo. Você dá espaço, né? Você entender que o que realmente transforma, né, é a presença de Jesus. Eu estava comentando com a Cris, vocês que estão aqui, que eu também, no início da minha conversão, muitas pessoas falaram, passe as mensagens, tudo bem que você está liberta, mas embale ela de uma maneira que não fale de Jesus para atingir mais pessoas. E eu tenho um vídeo, se olhar até no meu Instagram, está lá nos vídeos guardados, em destaque, e que eu falo, como eu não vou falar daquilo que realmente me libertou, falar sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que eu conquistei, sobre o que eu aprendi, me trouxe até aqui. E até aqui eu ainda estava perdida. Sim. Quando eu me encontrei, eu não vou falar o que fez eu me encontrar, eu vou deixar as pessoas perdidas mais tempo. Então, você também teve esse insight, e é extremamente necessário. E quando a gente olha para trás, não é mais a gente que vive. Eu não estou falando mais de quem eu sou. É de onde eu estava. E é por isso que eu sinto que a gente tem que ter tanto amor, tanto carinho aonde as pessoas estão. Não adianta você julgar, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Se a pessoa está numa situação, numa área da vida dela que está perecendo, está faltando conhecimento. E por que você não vai lá compartilhar com amor, com carinho? Né? Em vez de ficar julgando num pedestal, achando que você é melhor. Né? Eu acho que por isso que Deus está levantando mais e mais evangelistas como você. E por mais que a gente venha a trazer luz, e muitas vezes quando a gente traz luz, a gente traz à tona certas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, na vida dos outros. Sim. Mas a palavra diz, né, que bem-aventurados os pacificadores. Ou as sandálias do evangelho na armadura de Deus é as sandálias de paz. É você ter a sabedoria para levar com paz, não com a guerra, porque já basta as guerras mentais, as guerras espirituais que a gente não vê, a guerra emocional que a gente já carrega. Então, quem leva a palavra de Deus tem que ser pacificador, tem que levar com paz, com alegria, com leveza. O fardo dele é leve, né? Você sabe que a minha filha, hoje ela está com 19 anos e ela é worship leader, ela canta na igreja. Olha que bênção! Agora ela vai ser líder de jovens
E, e aí, um dia perguntaram, na frente dela, Lulu, o que que a sua mãe fez para te trazer para a igreja? Minha filha fez assim, minha mãe não fez nada, Jesus fez, ele me encontrou. E eu lembro até hoje, minha filha tinha 12 anos e ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu não sei se eu quero ser mais cristã, eu quero procurar outras religiões. E sabe o que eu falei para ela, Cá? Eu falei, filha, tá bom, pode procurar. Só que eu vou te pedir um favor. Compartilha comigo o que você está encontrando só para a gente conversar. Porque o que eu queria? Eu não queria que Jesus na vida da minha filha fosse a única opção que ela teve, mas que seja a melhor. Porque quando é a melhor, você não larga mais. E você tem convicção, durou, né? Olha, 6 meses. Ela começou a me mostrar, a gente começou a falar, eu fazia perguntas para questionar. E aí um dia ela foi caminhar, a gente tem uma casa no lago, ela foi caminhar. E ela chega chorando. Eu achei que ela tinha se machucado. Coisa de mãe. Eu, o que aconteceu? Você caiu? E ela, mãe, é verdade. Ele é real. He's real. E ela fala português e inglês. E ela me abraçava, ela chorava. Eu, quem é real? Ela, Jesus, mãe, ele veio falar comigo. Ele é real. Ai, que lindo. E foi uma amiga dela que mandou uma música para ela. Worship song, e ela tá ouvindo e tem um encontro com Jesus. E ali, nunca mais. Minha filha é totalmente apaixonada por Jesus. E então é isso. Só o Espírito Santo convence. O que você ainda sonha viver em Cristo, nessa nova fase de ainda mais aprofundamento espiritual? O que você sonha para um ministério, para a sua família, para você individualmente? Algo que você possa compartilhar, que sei que são alguns sonhos a gente guarda só para nós, com Deus. Eu sinto que tem a ver com o ministério Amigas Prayer Club, né? Que é o clube de oração entre mulheres. Eu tenho esse coração assim de querer que mais e mais e mais e mais e mais e mais mulheres experienciam a presença de Deus dentro das suas casas. Dentro das suas casas. Que a sua casa seja, né, que realmente aquela parte da Bíblia que fala que nós somos a igreja não seja apenas, mas que a gente realmente seja a igreja. Muito da revolução e do renovo da minha mente que aconteceu na minha vida foi dentro de casa de uma amiga que ofereceu um cafezinho e orou comigo. Eu falo, depois de morar em Fargo 15 anos, se uma amiga aqui na Flórida fala, vem tomar café e pão de queijo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque lá não tinha café brasileiro e não tinha pão de queijo. Porque Jesus, eu sinto que é um dos pedidos dele, né? Ele fala que a minha casa seja conhecida como casa de oração. Então tem, hoje em dia, igrejas que a gente entra e a gente vê um palco. Tem igrejas que a gente entra e a gente vê altar. Eu sonho em ver mais altares, menos palco, mais presença. Amém. Menos promoção. Amém. Amém. Isso. Hoje em dia, Cris, você convivendo com tantas mulheres, sendo uma mulher que inspira, que reúne outras mulheres, aonde você enxerga o maior ponto de sensibilidade hoje, a maior fraqueza e aonde Jesus pode entrar na mulher atual? A gente vê, né, cara, nós estamos vivendo o maior índice de depressão e ansiedade registrado na história da humanidade. E afeta 2 vezes mais mulher do que homem. Por quê? Pela pressão mesmo?
cultural, tem aspectos culturais e tem aspectos também hormonais que a gente tem que levar em conta também, e também a estrutura cerebral. A mulher é mais suscetível. A mulher, ela, por exemplo, o pensamento do homem ele é muito straightforward, né? Falam que os neurocientistas explicam que o pensamento da mulher são cadeias. Então, a mulher é muito boa em conexão. Né? Tanto que eu trabalho com mulheres líderes, CEOs, influenciadoras. Eu faço terapia individual, não divulgo, é só passo a passo, porque eu não posso atender, eu atendo poucas, porque eu não dá para eu... Mas, por exemplo, teve essa CEO que ela estava super chateada porque ela estava numa reunião com o board de diretoria e ela tentou explicar uma situação e as pessoas não entenderam muito bem. E um homem foi explicar, o parceiro dela, e todo mundo entendeu. Os homens que estavam ao redor falaram, nossa, tal. Ela falou, mas eu acabei de falar a mesma coisa. Por quê? Porque a mulher, você vai contar uma história, por exemplo, você vai falar, então, eu encontrei a Cris, aí ela estava com uma amiga dela, aí ela acordou às 4 da manhã, você vai contar muito mais do que esse homem falaria. Então, com isso, como a gente tem um pensamento mais de cadeias, de teias, a gente... complica mais. Vamos dizer de uma certa forma, vamos dizer assim, de uma forma menos terapêutica, menos científica, a gente é mais suscetível a enxergar as coisas. Tem gente que fala que a gente tem diferença na nossa amígdala em relação ao homem. Tem muito estudo, o motivo, mas eu acredito é que eu divido de uma forma bem simplista. Me perdoa se é muito simplista. Tem 2 tipos de mulheres que eu percebo na terapia, na minha experiência de vida, nas minhas fraquezas, nos meus erros, na minha caminhada. Tem 2 tipos. Aquelas que recebem corajosamente o crazy, exagerado amor de Deus, e aquelas que ainda procuram esse amor em outros lugares. Acabou. É simples assim. Onde você está procurando amor? Aonde? Porque se o foco é ele nunca vai quebrar teu coração. Amém. Né? Você vê a minha história. Eu procurei amor em uma figura religiosa, meu coração foi quebrado. Eu procurei amor e reconhecimento na época no meu casamento através do meu marido, meu coração foi quebrado. Eu procurei, então é a saga, né, de uma mulher procurando amor em vários lugares, mas só tem um que a gente pode encontrar. E quando a gente confunde, né, o amor, por exemplo, um dos estudos com adolescentes em relação à mídia social, o problema de depressão e ansiedade através das mídias sociais é você confundir, por exemplo, números de likes com amor. Nossa. Muitos adolescentes, né? O quanto mais likes, mais seguidores, mais eu sou amado. Né? Então, quando a gente confunde e procura o amor de Deus em outros lugares, é onde entra a porta aberta para trauma, para depressão. Isso sobre adolescência vale para os adultos também, né? Com esse avanço tecnológico, onde a gente alcança tantos lugares, só com um clique, e as pessoas se sentirem validadas por isso, sentirem que ali está o seu valor. E a gente vê tantas notícias, né, de apagão, de não sei o que vai ficar um tempo. Eu falo, imagina, hoje em dia as pessoas que já estão viciadas, seja no jogo, seja até no like, naquilo que estão vendo, quando isso parar, por pouco, médio, longo prazo, as pessoas vão pirar, vão começar a se matar por isso. E, Kai, eu só quero fazer um parênteses aqui muito importante, porque eu acho que a gente não pode psicologizar coisas de outras ordens ou espiritualizar. Lembrando que quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente está falando de vários aspectos, né? Que também tem um aspecto físico, hormonal, que pode estar afetando. Então, não é apenas a parte espiritual e física. Então, se você sente que você está ouvindo a gente, que está com sintomas de depressão, de ansiedade, procura ajuda especializada, tá? E
e procura um terapeuta que vai ver você como um todo, né? Fazer os seus hormônios. Tem muitas mulheres que estão na menopausa, como eu. Falta de vitaminas. Falta de e tudo. vitamina, e aí estão achando. Então, assim, eu quero colocar esse parênteses porque É importante. é importante, né? As pessoas não se culparem. Eu não estou sentindo o amor de Deus por isso, que eu estou depressiva. Não, amor, tá precisando de vitamina D, tá precisando sair para caminhar, tá precisando, né? Hormônio, demônio. Não, às vezes é só hormônio. Ô, Cris, você sempre foi bem humorada, assim? Sempre. Eu faço parte, eu falo, do grupo, eu fiz isso no Instagram e a mulherada chorou de rir, mas eu pedi para Deus, eu falo, Deus, eu quero fazer parte do clube das amigas que incomoda, porque onde Jesus ia, ele incomodava os outros, né? E eu sou uma pessoa, meu pai... Mas incomoda a alegria, você acha? Muito, porque tem muita gente que não é bom feliz, tem muita gente que tem aquele espírito de religiosidade, né, aquele peso, e eu, graças a Deus, assim, meu pai era uma pessoa muito alegre, e eu peguei isso muito dele, e assim... Porque tá em falta no mundo, eu passei depressão, eu passei ansiedade, eu falo assim, gente... O Criador do céu e da terra me chama pelo nome. Tem eu tatuada no nome, meu nome no nome nele, na mão dele. Ele não é que Deus, olha que lindo, fala que ele sabe o número do nosso fio de cabelo que cai. É o número. Olha que Deus, olha que incrível. Ele fala assim, gente, 176 acabou de cair do fio do cabelo da Cris. Como é que eu vou andar triste? Como? Não tem como, gente. Eu acho Jesus extremamente divertido. Extremamente divertido. Eu sempre falo quando eu fui convidada uma vez para pregar nos Estados Unidos, na minha igreja em Fargo, a Burning Hearts, e eu falei sobre a graça de Deus. E eu falo que dá para você descobrir como o cristão enxerga o gospel e se ele está vivendo a graça de Deus, que é ser mimada por Deus, né? Deus, ele não pode não ser Deus, e a natureza de Deus é dar. Então, tem pessoas que não sabem receber amor. E até mulheres, eu tinha uma cliente que estava solteira há muito tempo, e quando ela encontrava um homem, ou o homem usava o dinheiro dela, ou não estava estabilizado. E eu sempre gosto de dar exercícios, né? Challenge, desafios. E geralmente são mulheres que não sabem receber. Se você não sabe ser mimada por Deus, como é que você vai ser mimada por um homem? Um homem bem-sucedido, um homem provedor, ele quer te mimar. Se você não sabe receber, como é que você vai ser mimada? Então foi um processo eu dei um exercício para ela, ó, quem está aí procurando um homem provedor, maravilhoso, presta atenção. Peça ajuda 5 vezes por dia. Ela olhou para mim e fez assim, como assim? Eu falei, 5 vezes por dia você vai pedir ajuda. Como? Simples. Seu copo tá ali, você não vai lá pegar. Você vai falar, você me ajuda, amor? Pega o meu copo ali. Você acredita que demorou 2 meses para ela conseguir fazer 5 vezes por dia? Ela não conseguia. Era o automático. Ela queria... Porque para receber esse amor que ela queria, esse homem que provê, que cuida... Ela precisava dar espaço e ela não dava. E aí um dia eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, como você se sente quando você ajuda uma pessoa? E ela falou assim, eu me sinto tão bem, tão feliz. Eu falei, então, quem é você para tirar o direito de outra pessoa se sentir assim ao seu lado? Deixa ser cuidada. E é isso que Jesus faz, né? Eu falo hoje, cá, olhando para trás a minha história de vida, eu que fui feminista, eu que fui psicóloga ateia, eu falo, o que me impediu de aceitar Jesus, entregar minha vida a Ele, foi a minha dificuldade em ser amada. Porque o convite de Deus, eu esqueci o nome desse autor americano, ele falou uma coisa tão linda. Vários teólogos explicam que a gente foi criado para louvarmos a Deus. E aí essas palavras não são minhas, eu não lembro o nome dele, mas eu não gosto de falar algo que não fui eu que falei. E ele falou assim, não, mas antes da gente louvar a Deus, a primeira coisa que a gente foi criado é para a gente ser amado. Olha que lindo, quando Deus fez o homem e a mulher, ele olhou, ele falou, o que eu fiz é bom. Quem somos nós para olhar no espelho e falar que a gente não é boa?
né? É Quem forte. somos nós? Então, assim, quanto mais a gente entrega a nossa vida a Jesus, mais a gente recebe o amor dele, mais a gente sai da posição de guerreira, né? Vamos lembrar Êxodos 14:14. Tá todo mundo desesperado. O livro Amor no Divã, eu uso a história de Êxodos, né? Como uma metáfora da gente se libertar do Egito e ir para a Terra Prometida. E os israelitas estão reclamando, né? O faraó está vindo e a gente passa por momentos da nossa vida que você fala, Deus, o que está acontecendo? E o que Moisés fala? Ele fala, Deus luta as suas lutas, acalme-se. Então, assim, larga as lutas na mão de Deus, vai pro colo do Pai. Eu falo que a melhor posição de guerra de uma filha de Deus é pegar pipoca e assistir o que Deus vai fazer com aquilo que fizeram com você. Amém. Eu acho que a capa desse podcast tinha que ser eu e ela comendo pipoca. Você vê. Ai, eu amo uma pipoquinha. Essa posição de guerra. Eu, menina, o que eu carregava de luta que não era minha. E na hora que eu orava, eu aprendi com as intercessoras americanas, eu ia against it. In the name of Jesus, I go against the enemy. Eu vou contra o inimigo. Eu falo, gente, Deus chamou a gente para ir a favor da palavra dele. Deixa as lutas para ele. Vai pro colo dele. E aí vem leveza, que é o que você falou. Vem leveza. É impressionante. Quando você larga as lutas, vem a leveza. É impressionante a gente poder desfrutar da vida. E a gente tem que ser, eu falo, o clube das amigas que incomoda, aquela que você liga e você fala, amiga, como você tá? Aí a outra responde, ai, amiga, tô na luta, né? E você, ai, que luta, Jesus luta minhas lutas, eu tô ótimo, tô aqui no colo do Pai, comendo pipoca. Tá. Incomoda pessoas que não estão nessa consciência, estão na consciência de garra e não na consciência de graça. Eu falo, a gente percebe aquela passagem quando Adão e Eva, né? Aquela famosa história, muitas pessoas sabem, até quem não é cristão, que a Eva acaba convencendo a comer a maçã, e aí eles percebem que estão nus e ficam com aquela vergonha. E aí a gente escuta Deus chamando eles. E eu sempre pergunto para as pessoas, como é que você escuta Deus chamando Adão e Eva? Vai determinar o nível de consciência crística que você está. Se você está na consciência da garra ou da graça. Porque se você tem gente que escuta Deus assim, ó, Adão, Eva, o que você fez? Eu fiz essa pergunta na igreja. Vem pra cá! Como é que vocês me desobedeceram? A consciência da graça é aquele Deus que te encontra onde você está. Que fala, Adão, Eva, meus filhos, vem aqui. Vamos conversar. Por isso que não confunda a relação que seus pais tiveram com você na terra, com Deus. A gente sabe que psicologicamente isso afasta muitas pessoas de Deus. É confundir a figura paterna, a figura materna com Deus. E aí se afastam. Né? Jesus ele apareceu naquele momento da humanidade onde as pessoas eram tão distantes de Deus. E a primeira palavra que saiu da boca dele foi Abba, Abba, painho, painho. E ele incomodou os religiosos que queriam colocar regras, que queriam colocar véus para fazer as pessoas estarem distantes de Deus. Naquele momento, Jesus ele traz Deus, né? Ele se torna homem para abraçar o ser humano aonde a gente está. Com amor, com carinho, com graça. E quando a gente começa a elevar a nossa consciência na consciência crística, cada vez mais esse amor é tão tangível que não tem como você não acordar. A gente veio dançando hoje no carro, né? Como é que você não vai dançar quando você é filha desse Deus? É como Davi, né? Dançar, louvar a Deus, porque ele é maravilhoso. Agradecer, né? Acordar com o ânimo de gratidão. Quando ele fala tenha bom ânimo, é o ânimo da graça, de você acordar feliz, já de estar vivo, de estar... O que o Senhor vai fazer hoje? Né? Qual vai ser a surpresa de hoje? É ter expectativas sempre positivas com relação a Ele, porque tudo que vem dele é bom. Amém. Ai, que linda! Obrigada, Cris. Imagina, obrigada por você se abrir seu coração, sua história. E desejo do fundo do meu coração que Deus ainda faça coisas ainda maiores na sua vida. Amém. Que seu testemunho cresça tanto, né? Porque é tão lindo ver um coração desperto e feliz por tê-lo encontrado. Isso agrada a Deus,
agrada quem está ao redor, inspira outras pessoas, que Ele faça chegar ainda muito longe, Amém. que Ele derrame ainda mais unção sobre a tua vida, Amém. sobre a tua casa, sobre a tua família, Amém. que cada um que encontrar vocês veja a presença de Deus, veja a luz do Espírito Santo em vocês. Amém. E que eu lembre desse dia e que lá na frente, quando a gente tiver velhinha, a gente fala, ó, estamos aqui ainda, Amém. lembra daquele dia? Amém, amém. Você é maravilhosa, você é filha amada, obrigada mesmo. Eu que Obrigada. agradeço. Continue o seu trabalho, a missão linda que Deus te escolheu de trazer Jesus para lugares e pessoas que muitas vezes, como eu, não estavam na igreja, mas vão ouvir o seu podcast, vão ouvir você. Amém. E você tem uma leveza, uma serenidade, Amém. uma mansidão Amém. tão linda que eu não tenho dúvida que você caminha com Deus e você representa Ele. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. E obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Que vocês saiam daqui leves também, iluminados pela graça de Deus, do Espírito Santo, que você o convide para fazer morada no seu coração, no seu espírito, para que ele tenha realmente espaço para que ele possa fluir. E para que ele possa fluir, a gente precisa deixar muito daquilo que a gente vem arrastando às vezes durante a nossa vida, arrastando medos, inseguranças, até crenças que muitas vezes a gente acha sobre nós, sobre os outros. Ele precisa que a gente deixe para trás, que a gente quebre, deixe o nosso oleiro quebrar para construir um vaso novo, um vaso onde ele vai derramar o óleo ungido, aquele mesmo óleo que cura, aquele mesmo óleo que sara, que preserva a tua paz, preserva a tua alegria, preserva o teu ânimo, a tua esperança. Que você saia daqui hoje sedento pela palavra de Deus, pela presença dEle. E quando você a encontrar, que você não deixe ele escapar, não se distraia com as coisas do mundo. Participe do mundo, esteja no mundo. A palavra diz, Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os deixe no mundo. Então, se estamos aqui, é por um propósito, é para que a gente reflita a Ele no mundo, é para que a gente passeie por tudo isso, discernindo o que é bom e o que não é, pelo Espírito Santo de Deus, porque tudo o que Ele nos mostra, que vem dEle, que Ele nos revela, é para que a gente ande em paz com Ele, em paz com o mundo, em paz com a nossa mente, com o nosso lado emocional. Esse equilíbrio emocional só é encontrado quando a gente encontra Ele. O autoconhecimento só existe quando encontramos a Ele, porque Ele revela quem nós somos, para que fomos criados, como funcionamos da melhor forma. É através dele que você possa ser um instrumento nas mãos do Criador. Mas antes de ser um instrumento, que você se deixe ser inundada pela presença dele. Que assim seja nesse dia e em todos os outros que virão. Persevere, persista. Se você se sente frio na fé, fortaleça-se na fé. Fortaleça-se ali no teu secreto com o Senhor. E saindo dali, deixe brilhar. Deixe Jesus brilhar através da sua vida. Talvez você se sinta pequeno hoje, mas se Ele está em você, você é muito maior do que você possa imaginar. Então, se posicione, como a Cris falou, não só diante do espelho, mas também diante do espelho da tua alma, como uma filha, um filho amado, escolhido, desenhado para ser vitorioso, porque Jesus venceu o mundo por nós e nós com Ele também somos vencedoras e vencedores. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe muito e que você siga mais forte na fé, em nome de Jesus. Fique com Deus.